Seguindo a nossa série de mensagens expositivas, como nós temos feito já há um tempo, hoje nós vamos para um texto de Eclesiastes, um dos mais conhecidos das Escrituras. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 8. Vamos falar e pensar sobre vivendo e descansando no tempo de Deus. Esse é um desafio do cristão. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1. É a nossa exposição de hoje. Amém, irmãos? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos agora, pode estar sentado nesse momento, faça uma oração ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que, através da palavra, fale ao nosso coração. Que nós sejamos atentos a ouvir a voz daquele que está neste lugar e que é o dono dessa igreja. Senhor, nós te louvamos mais uma vez através das nossas orações. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder orar ao Senhor mais uma vez. Deus, diante da sua santa palavra, nós lemos agora e vamos meditar nela. Pedimos ao Senhor, pela pessoa do Espírito, que possa conduzir a sua igreja agora. Que nós possamos estar atentos a ouvir a sua voz, que nós possamos estar atentos a entender aquilo que o Senhor quer falar profundamente ao nosso coração. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa imperfeição, que nesse momento nós possamos nos esconder atrás da sua cruz, para que o seu nome seja louvado, engrandecido e exaltado através da exposição. Louvamos o seu nome, bendizemos o seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, vivendo e descansando no tempo de Deus. O ser humano, dia após dia, tem desenvolvido técnicas para parecer cada vez mais jovem, irmãos, com a busca aí de rejuvenescer pelo menos um pouquinho. Às vezes dá certo, outras vezes ficam com aquela cara de fofão toda inchada porque não deu certo. Na verdade, muitas pessoas estão fazendo isso, estão buscando, então a ideia é que se viva o máximo que puder, e que esse tempo precisa aumentar a cada dia, então as pessoas lutam para que o seu tempo aqui na Terra aumente progressivamente, técnicas, cientistas, enfim, fórmulas estão sendo desenvolvidas para essa finalidade. É uma busca desenfreada por algo que é impossível viver eternamente aqui. As pessoas hoje buscam isso porque o tempo que as pessoas querem, o desejo do próprio coração é que este mundo aqui não seja um mundo tão passageiro assim, mas que ele avance, ele aumente o máximo que puder. Falando sobre o tempo, eu me recordei de um filme chamado Preço da Manhã, onde o protagonista é o Justin Timberlake. E ele vai tratar sobre um lema muito importante, é o cantor mesmo, também ele é ator, se você conhece esse filme. Para viver, então, deve-se conseguir tempo nesse filme. As pessoas naquele filme, elas se desenvolvem de forma natural até os 25. Quando chega no 25, automaticamente aparece um relógio no seu punho, aonde eles somente têm 24 horas. E eles precisam lutar constantemente, trabalhar constantemente, para que esse relógio da sua vida aumente o tempo. Então, se você não conseguir trabalhar, não conseguir executar nada, não conseguir aumentar o tempo do seu relógio ali, você morrerá. Para essa sociedade, o tempo também ali é o dinheiro deles. Portanto, o filme faz uma grande alusão ao ditado popular: tempo
é dinheiro, ou seja, quanto mais dinheiro eu tenho, mais tempo eu tenho, quanto mais tempo eu tenho, mais dinheiro eu tenho. Porém, a diferença entre a ficção e a realidade é muito clara. Os ricos e pobres possuem o mesmo destino na realidade: a morte. Naquela época, no filme ali da época, se a pessoa tem muito tempo, no caso, muito dinheiro, ela consegue viver praticamente 500, 600 anos. Mas aquele que somente tem poucas horas, vai morrer rapidinho. Na ficção, isso é possível. Na realidade, de forma alguma. Todos nós temos um tempo já determinado pelo Senhor. Na verdade, eu não queria ser pessimista para você nessa noite, mas todos nós temos aí um relógio já vindo de forma regressiva. Você não sabe quando, mas esse relógio um dia vai zerar. E todos nós iremos um dia experimentar da morte. O tempo é algo precioso para todos nós, mas ele é escasso. Nós não leremos todos os livros que gostaríamos. Nós não viajaremos para todos os países que gostaríamos. Não aprenderemos todos os idiomas possíveis. Nosso tempo é escasso. Nosso tempo é limitado. Nosso tempo é menor do que nós gostaríamos. Ou quem nunca disse uma frase: meu dia devia ter 36 horas para concluir todas as tarefas. Nosso tempo é limitado. E o que faremos com ele então? Algo que nós precisamos dar valor, irmãos, mas algo que passa sem percebermos. São os segundos, os minutos, e às vezes a gente nem presta atenção como nós perdemos o tempo. Algo que não dá para comprar no mercado, algo que não dá para você encomendar. Nas palavras de Salomão, então, o tempo ele vai ser uma questão como fumaça, como vaidade, como algo passageiro. Há uma música popular que diz a seguinte questão: porque o tempo não para. Se a tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo, ele não para, ele não para, ele não para. Há momentos em nossas vidas, então, que nós vamos olhar para o tempo diante de algo que está acontecendo e vamos falar: Deus, para o tempo para eu aproveitar mais um pouco. Quando você está curtindo uma viagem, quando você está fazendo uma coisa que você gosta, a gente logo pensa: poxa, a hora está passando tão rápido. Mas também, quando você está passando por uma dificuldade, quando à noite você está em claro, você diz: o tempo está tão devagar. Nós não controlamos o tempo, mas gostaríamos de controlar. Nós não dominamos isso, mas gostaríamos de dominar. Enfim, irmãos, o tempo ele não para. Não há como correr ou retroceder, há tempo para tudo. E precisamos aprender com isso. E a definição de tempo no dicionário é muito clara: é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. É um período contínuo dos eventos que vão se sucedendo. Aí eu olhei para essa questão e fui para o dicionário teológico, porque isso aqui é uma definição de João Aurélio, ok. E é interessante que no dicionário bíblico teológico, uma das opções, melhor dizendo, que nós temos ali, da definição de tempo é oportunidade. Segundo as Escrituras, em algum momento, tempo também pode ser tratado como oportunidade. E eu achei muito interessante essa questão, porque essa definição ela vai demonstrar que há uma porta que pode ser uma oportunidade aberta, há uma porta fechada que pode ser uma oportunidade, há um tempo que as coisas estão fechadas, há um tempo que as coisas estão mais abertas. O tempo é uma oportunidade de aprender a fazer algo. O tempo é uma oportunidade para viver corandeu e glorificar o Senhor. Mas será que eu e você estamos usando o nosso tempo, remindo o nosso tempo, como Paulo diz em Efésios capítulo 5? Será que eu e você estamos de fato aproveitando as oportunidades? Será que eu e você estamos vivendo tudo o que podemos viver para glorificar o Senhor? Salomão, irmãos, começa uma sessão clara sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. E essa sessão, ela vai elucidar a argumentação da exposição passada,
do sermão passado, que nós falamos sobre a nossa dedicação desenfreada ao trabalho, que isso não nos levará a lugar nenhum. E hoje, essa exposição, Salomão vai tratar sobre o tempo, sobre o uso do nosso tempo, sobre entender a soberania e a responsabilidade diante do mundo em que nós vivemos. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós retornaremos para o texto constantemente. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse é um dos textos, como já mencionei, mais conhecido, pois é um tema comum a todos nós. E, ao mesmo tempo, é um dos textos mais usados em nossas vidas. Quando algo não acontece no tempo que nós gostaríamos, nós dizemos: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu propósito. É uma forma de nos consolar diante daquilo que nós gostaríamos tanto que acontecesse, mas não aconteceu. Para não nos frustrarmos, nós então vamos para o versículo e falamos: tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Mas também nós usamos quando recebemos uma bênção. Deus, tu és muito bom. Eu estava orando tanto tempo por isso e hoje eu recebi a bênção. Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu propósito. Esse versículo está constantemente nos nossos lábios, porque nós entendemos, na verdade, achamos que entendemos e usamos ele às vezes só para nos alegrar ou nos consolar. Mas qual é o cerne da questão, qual é o grande ponto aqui, o centro da questão para Salomão? Salomão está tratando aqui sobre a soberania de Deus diante da nossa limitação temporal. A ideia de Salomão é tratar um Deus soberano diante de uma limitação do ser humano. Salomão está tratando aqui de uma soberania gigantesca da qual nós não temos nenhum tipo de controle. Para que a gente possa pensar, refletir, entender de que há um Deus soberano. E nós somos extremamente limitados, então ele começa a dialogar e começa a tratar sobre isso. Porque nós somos seres limitados ao tempo, somos seres escravos do relógio, somos seres sem nenhum controle do que está acontecendo, mas achamos que podemos controlar. Achamos que podemos fazer algo com o nosso tempo. Achamos que podemos modificar algo em algum certo momento. O ser humano, portanto, está preso a um padrão determinado por certas leis ou princípios inflexíveis. Como, por exemplo, todo dia o sol e a lua vão sempre aparecer, determinando períodos do dia. E todos os dias existem com 24 horas. Você não tem como mudar isso. Você não tem como parar o sol ou a lua em certo momento, não tem como retroceder o relógio. Então Salomão está dizendo de uma soberania de um Deus grandioso que governa todas as coisas, e diante da nossa limitação de achar que podemos realizar algo, de achar que podemos fazer algo, de achar que podemos acrescentar algo, e nos frustramos. Nós nos esforçamos, mas nem sempre há resultados do nosso esforço, resultados do nosso tempo, diante do esforço que estamos realizando. Um exemplo: você pode trabalhar 15 horas por dia. Você pode ser a pessoa que mais trabalha na empresa, mas isso não quer dizer que você será o mais sucedido. Você pode estudar 15 horas por dia para chegar ao patamar ou conquistar um concurso, mas isso não quer dizer que você chegará lá. O que Salomão quer dizer é que há uma probabilidade, sim, você pode, na sua responsabilidade humana, usar o tempo para glorificar o Senhor e para conquistar certas coisas, mas tudo está no controle de Deus. Esse é um desafio para mim e para você, descansar na soberania de Deus e descansar no tempo de Deus. O desafio que nós temos é descansar que o tempo de Deus é diferente do nosso. O desafio é entender que Deus, nesse exato momento, está trabalhando, está atuando, está fazendo certas coisas, da qual nós não entendemos, mas é o tempo dele, e não o nosso. A palavra tempo, ela é repetida 29 vezes no texto no hebraico. Você vai contar aqui daqui a pouco, e você vai ver, vai falar assim: pastor, errou, não, é 30, não, é 29. Porque a primeira palavra aqui, tudo tem o seu tempo determinado, não é a palavra tempo, é só a tradução ajudou a gente a entender que a palavra está falando sobre determinação, sobre algo muito conciso. Então, a palavra aparece 29 vezes em 8 versículos. Há uma grande ênfase aqui de Salomão.
O que Salomão está enfatizando? Que Deus está intimamente ligado ao tempo. E sabe por que é importante entendermos isso? Porque há uma ideia de que Deus, Ele criou todas as coisas e que Ele se distanciou da sua criação. É o chamado deísmo. Um deísmo é uma parte da filosofia, junto com a teologia, que vai ensinar que Deus criou, que Deus fez algo e Ele se distanciou da sua criação. O deísmo ensina então de que Deus não se relaciona, que Ele não se importa, que Ele não cuida, que Ele simplesmente criou e agora deixa todo mundo entregue ao acaso. Então o texto é algo totalmente contrário. Salomão está dizendo: Deus está intimamente ligado ao tempo. Deus sabe o tempo que você está orando. Deus sabe quanto tempo que você ora por algo. Deus sabe quanto tempo que você precisa de algo. Deus não se esqueceu de você. Ou seja, o que Salomão está dizendo é: Ele está no nosso tempo, coordenando o nosso tempo e governando todas as coisas. E nisso vai modificar o nosso coração a entender certas situações. O texto é uma motivação total para entendermos a nossa limitação, mas mesmo diante dela, não ficarmos parados. O texto está dizendo: você não consegue, mas você precisa agir pela força do Senhor. Então, acima de tudo, o tempo nos motiva a entender a nossa responsabilidade e a soberania de Deus diante dos fatos. O tempo é pedagógico. Está orando há um tempo aí, Deus não respondeu? É pedagógico, Ele está te ensinando a ter paciência. Ah, pastor, é difícil ter paciência. É difícil, irmãos. Orar e parecer que Deus está em silêncio? Ele faz isso mesmo. É pedagógico o tempo. O tempo determinado é de Deus, o tempo determinado é do alto, não é terreno. Nós não devemos colocar tempo naquele que é atemporal, colocando ele na parede, como se pudéssemos fazer isso. Só que nós precisamos entender, e eu quero voltar à fala, porque eu vou reiterar isso constantemente. Salomão tem como objetivo que eu e você entendamos a soberania de Deus, mas tem também como objetivo que nós coloquemos em prática a ação, a responsabilidade humana. E quantas vezes você tem orado por algo, mas também não tem feito nada? E quantas vezes você tem simplesmente feito tudo e não descansado em Deus? Então Salomão está tratando sobre dois pontos perigosos: confiar em si e não no Senhor, e também só confiar no Senhor e não agir. Salomão está tratando algo aqui, e nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, Ele cuidará das pessoas e fará aquilo que bem lhe agrada. E nós precisamos aprender a descansar em Deus. Quão difícil é esperar, irmãos? Quão angustiante é lutar sem obter resultados? Será que nós conseguimos permanecer firmes? Será que isso é uma facilidade para todos nós? Quanto tempo você tem orado por algo? Deus já te respondeu? Mas mesmo com uma não resposta de Deus, você consegue entender que ainda não é o tempo oportuno de Deus te conceder? Será que você nessa noite chegou aqui impaciente? Será que nessa noite você chegou aqui frustrado com Deus? Será que nessa noite aqui você está chateadinho com o Senhor? Às vezes a gente chega assim: ah, Deus, eu estou orando tanto. Sabe, eu estou cansado de orar. E as coisas não acontecem. Estou cansado de falar. E parece que nada muda. Estou cansado de me expressar, Deus. E o Senhor está me escutando? Claro que está, irmãos. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque Deus, pedagogicamente, está ensinando o seu povo a descansar nele. E será que a gente está disposto a aprender isso? Então esse texto irá nos ajudar a entender a sua soberania. Então Salomão agora, do versículo 2 até o 8, ele vai citar 14 pares de situações do seu cotidiano, que no cotidiano de Salomão fazia muito sentido. Para nós talvez não vai parecer tanto, mas nós numa exposição vamos tentar dialogar com essas informações. Versículo 2 ele inicia: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele inicia a sua argumentação sobre o tempo, falando sobre a vida, que é o tempo de nascimento e tempo de morte. Aí se você falar para o Salmo 31, versículo 15, o salmista diz: nas tuas mãos estão, Senhor, os meus dias. Lembre-se que eu falei que nós estamos hoje com um relógio na regressiva.
Nós nascemos com o relógio lá na regressiva. Então, os nossos dias estão nas mãos de Deus. Então, inicia com essa certeza. Todos nós um dia vamos perecer. Mas é algo que não temos nenhum tipo de controle. Quanto tempo você estará aqui? Quanto tempo você estará neste mundo? É um desafio para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós fazemos planos constantemente. Dizemos que queremos experimentar tal coisa daqui a tantos anos. Será que a nossa vida não é tão passageira? O que nós temos feito hoje? Então, para ilustrar essa questão, Salomão então diz, olha, há tempo de nascer, tempo de morrer, e há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Por que ele está dizendo isso? Enquanto estamos vivendo nesse mundo, o que nós não podemos esquecer? Que nós vamos plantar neste mundo algo. E haverá um tempo de colher algo. Entre a plantação e a colheita há um tempo muito específico. Dependendo da semente, são dias, são meses e até anos. Então, o que nós estamos plantando hoje? O que você colherá no futuro? O que estamos fazendo até a colheita? Estamos esperando sentados ou estagnados, agindo para glorificar Deus? Estamos resmungando ou aprendendo a confiar no nosso Deus? Salomão deixa muito claro dizendo, olha, há tempo de nascer, tempo de morrer, mas até esse período vai acontecer, há tempo de plantar e tempo de colher, ou seja, o que você está plantando hoje? Quais são as suas atitudes hoje que glorificam o Senhor? O que você tem feito para exaltar o Senhor? Como você tem usado o seu tempo para a glória de Deus? O que você tem utilizado, o que você tem assistido, o que você tem visto? O que você tem lido? Com quem você tem caminhado? Olha, há tempo para tudo, mas o tempo que você está usando para o Senhor é qual? O que você está colhendo hoje, que você plantou no passado, e o que você está plantando hoje para você colher daqui ao tempo? Será que nós não estamos atentos a isso? Será que nós não estamos dispostos a entender isso? Salomão é muito claro, irmãos. É muito claro de que a nossa vida é uma vida com responsabilidades, descansando na soberania, mais responsáveis. Então ele continua no versículo 3, tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar. Há tempo de matar, irmãos, e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Aqui é uma afirmação sobre as nações inimigas. Matar, de fato, aqui na visão de Salomão, é condenar alguém à morte. Mas ele diz, há tempo de matar e há tempo de curar as feridas de guerra. Há tempo de você derrubar algo, há tempo de você construir algo. Haverá tempo de entrar em combate, haverá tempo de sair de um combate. Salomão está deixando muito claro de que há tempo que ele vai ter que guerrear, mas vai ter tempo que também ele vai ter que parar e estar em paz. Há tempo que eu e você vamos ter que lutar por algo, mas haverá tempo que a gente vai ter que ficar quieto. Haverá tempo que eu e você vamos ter que brigar por algo, no caso não de sair na mão com ninguém, irmãos, pelo amor de Deus. Mas haverá tempo que você vai ter que persistir, perseverar. Mas haverá tempo que você vai ter que ficar quieto, retroceder. Haverá tempo para todas as coisas, e Salomão é muito claro quanto a isso. Não é tempo só de guerra, não é tempo só de batalha, não é tempo só de confusão. Haverá um tempo que você tem que ficar quieto. Mas também haverá um tempo de grandes dificuldades. Mas haverá um tempo também de paz. O versículo 4, então, ele vai dizer que haverá um tempo de rir, um tempo de se alegrar, mas também haverá um tempo de choro, haverá um tempo de pranto. Ah, como a nossa vida é constante choros e sorrisos. Como a nossa vida é uma constante alegria e tristeza. Como a nossa vida é sempre nesses altos e baixos. Hoje você pode estar regozijante, você pode estar rindo, alegre, cantando. Talvez por nenhum motivo específico, mas talvez hoje você esteja no extremo oposto. Nesse mundo, por causa da queda, nós sofremos. Haverá tempo de grandes tristezas, haverá tempo de choro, haverá tempos de frustrações. É inevitável. São as consequências da queda, irmãos, do pecado. Tempo em que uma nuvem cinzenta e nebulosa está sobre as nossas cabeças e não passa. Você ora, você enxota ela, mas ela não passa. Haverá esse tempo. E como haverá? Haverá um tempo de duro, um tempo de angústia no coração. Haverá um tempo em que você não terá esperanças.
Haverá um tempo que você não conseguirá sorrir. Haverá um tempo que você só irá chorar. Haverá um tempo que você olhará para as pessoas irão te abraçar e você simplesmente não terá nenhum tipo de afeto, porque o seu coração está preso, angustiado, numa tristeza profunda. Irmãos, eu sinto dizer, biblicamente é inevitável que isso aconteça. Pastor, hoje eu estou vivendo esse tempo, pastor. Pastor, hoje eu estou vivendo esse tempo. E quão duro é, irmãos, viver esse tempo. É um tempo que você se sente sozinho. É um tempo que parece que você ora e a oração não passa do teto. É um tempo que você debruça sua cabeça num travesseiro e as lágrimas escorrem com muita facilidade. É um tempo em que você olha assim uma esperança para o amanhã. É um tempo em que você não consegue ver nada à frente. Esse tempo é duro. Mas Salomão também diz que esse tempo tem que ser vivido aos pés do Senhor. Lembre-se, hoje é tempo de tristeza e choro para você, mas amanhã poderá ser um tempo de alegria e riso também. A palavra do Senhor é muito clara que o Senhor enxugará as nossas lágrimas. A palavra é muito clara que o Senhor nos consolará. A palavra do Senhor diz que Ele é a verdadeira alegria. Então, se hoje você está passando por uma angústia, uma depressão, uma decepção, uma frustração, uma ansiedade, enfim, de qualquer ordem, amanhã pode ser um tempo de sorriso. Amanhã, ao abrir as cortinas, o sol raiando, você pode adorar o Senhor. Confie em Deus soberano que não perdeu o controle da situação. Confie no Deus que governa todas as coisas. Confie no Deus que tudo pode fazer, mudar e transformar. Confie num Deus que vai trazer alegria ao seu coração. Confie num Deus que não está punindo você com tristeza, mas está com você no meio da sua tristeza. Confie num Deus que está próximo a você constantemente. Há tempo de chorar, irmãos, mas há tempo de sorrir. Há tempo de tristeza, mas há tempo de grande alegria. E o versículo 5 continua. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. De agora adiante começa a parte mais nebulosa no texto hebraico, onde Salomão vai falar algumas coisas aqui que é muito difícil a gente compreender. Eu quero tentar deixar claro tudo isso, no máximo que a gente puder. O versículo 5 então diz, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O versículo começa a tratar agora sobre amizades e inimizades. O que significa espalhar pedras? Espalhar pedras é uma agressão militar que arruína os campos inimigos. Os militares passavam e viam o campo inimigo, todo mundo pegava uma pedra e jogava nas plantações, destruindo as plantações. Depois eles retornavam para guerrear porque ninguém tinha o que plantar, o que comer. Então, há tempo de espalhar pedras. Mas ele também diz o quê? Há tempo de você ir lá no seu inimigo, colher todas as pedras e pedir perdão. Ai, meu Deus, e pedir perdão. Há tempo de você brigar. Não deveria, mas acontece. Mas há tempo de você ir até lá e pedir perdão. Haverá tempo de abraçar, mas outros que é necessário se afastar. É interessante que a frase afastar-se de abraçar, a palavra abraçar está num grau verbal de intensidade. Por que essa intensidade, então, em mandar se afastar? Por que não está mandando você se aproximar ao invés de, mas mandando afastar? Há tempos que é necessário você, irmãos, calar e esperar. O afastar é um tempo de ficar quieto. Sabe por quê? A intensidade no tempo verbal está dizendo que você precisa. E é uma intensidade como se Salomão estivesse sacudindo você. Preste atenção, é o momento de você parar. Sabe quando você está o tempo todo resmungando? E essa resmungação sua não vai levar você a lugar nenhum? Há tempo de parar. Há tempo de voltar aos pés da cruz. Há tempo de entender a voz do Senhor. Se afastar para um Deus e viver intimamente com Ele. Há tempo de você viver intimamente com o seu Deus. E Ele continua com a mesma intensidade. Há tempo de você buscar. E há tempo de você perder.
Meu Deus, ele continua intenso na sua fala. Há tempo para você lutar por algo, mas há tempo de você perder algo. Há tempo de você procurar e há tempo de você desistir. Existem coisas que nós, irmãos, estamos lutando muito, mas que não é a vontade de Deus. Queremos o nosso jeito, mas não é o que Deus quer. Pode ser o tempo hoje de desistir. E nós estamos ainda pensando que é tempo de buscar. Essa percepção espiritual só é obtida através da ação do Espírito. Muitos de nós nessa noite podemos estar nos desgastando muito com algo, na procura de algo da qual Deus está dizendo, é tempo de desistir disso. A gente está investindo tempo de se desgastando por aquilo. Podemos estar exaustos, sem esperança. Podemos estar vivendo uma vida abarrotada de coisas. E a resposta do Senhor é nessa noite: hoje é tempo de desistir. É tempo de mudar de direção. Mas aí você talvez, olhando essa fala isolada, talvez fazendo um corte isolado do sermão, você fala assim: hoje chegou agora, é o momento de desistir do meu trabalho. Fala, Deus! É o momento de chegar amanhã na segunda-feira e pedir demissão. É o momento de chegar para o meu marido, quando chegar em casa, acabou o casamento. É o momento de chegar para minha esposa e falar: não quero mais estar casado. É o momento de abandonar sonhos. Não é isso que Salomão está tratando. O tempo de desistência está num tempo verbal diferente aqui. Quando Salomão fala de desistir, ele está dizendo: você precisa entender algo. E o tempo que ele está usando aqui é um ativo causativo. Ele está dizendo: você precisa agir, tomar uma decisão de desistência. O que ele quer ensinar, irmãos? O que ele quer ensinar na exegese aqui? Ele quer ensinar a seguinte questão: porque desistir é deixar de lado. Simplesmente, não vou mais fazer nenhum tipo de esforço. Só que o tempo verbal aqui é dizendo: você vai desistir consciente. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando para mim e para você de que é necessário desistir de algo que está em nós. A mudança tem que acontecer em nós. A ação verbal está dizendo que o que tem que acontecer é uma mudança em nós. Então, quando ele fala deitar fora, em algumas traduções da sua Bíblia pode estar desistir, ou essa palavra está dizendo que Salomão está apontando que você precisa abandonar, desistir daquilo que está no seu coração de uma forma intencional. Que lições ele está apresentando para mim e para você? Que devemos desistir de atitudes que estão sendo perniciosas a nós, ao nosso próximo. Que devemos desistir de coisas que não estão glorificando ao Senhor. Você pode estar querendo desistir do casamento, mas Deus está ordenando nessa noite que o tempo é desistir das suas vontades. Você pode estar querendo hoje abandonar a sua família, mas o que Deus está dizendo para você nessa noite no texto sagrado é tempo de desistir do seu querer, do que você quer fazer, porque você quer que a sua família, a sua casa ande do seu jeito, e é tempo de desistir das suas vontades e viver a vontade do Senhor. É tempo de você parar de querer mudar do seu jeito, de que as coisas andem da sua forma, e desistir dessa forma e aprender a ouvir a voz do Senhor. É tempo de mudar isso, e essa mudança da qual Salomão aponta aqui é uma mudança que começa de dentro para fora. Quando eu desisto das minhas vontades, quando eu desisto do meu querer, quando eu paro de achar que o certo sou eu, tudo ao meu redor começa a mudar. Tudo ao meu redor começa a ser transformado. Tudo ao meu redor começa a ser modificado. Só que por que há tanta questão difícil nas nossas vidas? Porque assim como o nosso irmão Diácono Adílio ministrou no louvor, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Queremos que as coisas sejam da nossa vontade. Queremos que fulano seja Y, cicrano seja X, que seja Z, do meu jeito, do meu querer, e não da forma que Deus quer.
há tempo de você desistir nessa noite da sua vontade e viver para o Senhor. Caminhando então, ele vai continuar, versículo 7. Há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. E mais uma vez ele vai afundando, ele vai cavando mais fundo. E o texto, irmãos, é muito interessante, é porque eu não consigo explicar para os irmãos com muita clareza, talvez esteja falhando nessa questão, porque nossa tradução, ela limita o pensamento de um rei de Israel, de um conhecedor de todas as coisas ali naquele momento. Então, há uma limitação na nossa tradução, mas que eu preciso tratar com os irmãos. Ele fala aqui de uma ilustração de roupa, tempo de rasgar e tempo de coser, ou seja, de costurar. Era uma prática da época diante de uma tristeza profunda. Então, quando alguém recebia uma notícia muito triste, a pessoa rasgava as suas vestes em sinal de tristeza. Aí Salomão está dizendo, há tempo de você rasgar as suas vestes, mas há tempo de você costurar as suas vestes. Há tempo de você estar rasgando na tristeza, mas o Espírito está costurando nessa noite o seu coração. Está costurando a sua vida. Ou seja, há tempo de sofrer sim, mas o sofrimento ele vai acabar. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Então, há mais uma vez aqui uma ação clara de Salomão de querer nos ensinar. Há tempo de ficar calado por causa da tristeza, em silêncio, buscando o Senhor. Mas ele continua, há tempo de falar. E essa ação verbal que ele está usando aqui é mais uma vez de intensidade. É como se Salomão estivesse falando, há tempo de ficar calado e há tempo de gritar. E esse gritar nele aqui é um gritar de alegria, é um gritar de confiança em Deus, porque há tempo de eu ficar calado, mas há tempo da alegria vir no meu coração e eu cantar ao Senhor. Deus seja louvado. Quantas vezes você estava no fundo do poço, quantas vezes você estava ali triste, angustiado, de repente vem uma ação do Espírito no seu coração e você começa a cantar ao Senhor. É essa experiência que Salomão está dizendo. Quando chegar o tempo dessa alegria, grite, e grite bem alto em louvor ao Senhor. Eu te louvo, Deus. Eu te exalto, Deus, porque o Senhor não esqueceu de mim. Eu te exalto, Senhor, porque no meio da tristeza o Senhor esteve comigo, e agora eu sinto a sua alegria. Eu louvo ao Senhor. Olhe a tristeza nos olhos e sorria. Sorria. Sorria diante de um Deus que não perdeu o controle. Sorria diante de um Deus que está costurando as suas vestes de tristeza. Sorria diante de um Deus que está consolando você nessa noite. E quando você receber essa bênção da alegria, grite, mas grite bem alto. Exalte ao Senhor. E ele vai concluir o seu argumento dizendo, há tempo de amar e de se aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo de brigar e há tempo de perdoar. Há tempo de viver talvez aí uma batalha, mas também há um tempo de paz. Quando chegará a paz nas nossas vidas? Quando chegará a paz na nossa casa? Quando isso vai acontecer? Perceba que o Senhor está tratando sobre o tempo e soberania. Perceba que Deus está falando constantemente para mim e para você sobre questões importantes. Deus é soberano. Talvez em um par ou outro aqui fez mais sentido para você. Talvez em um par ou outro aqui não foi tão relevante. Mas o grande ponto e cerne da questão é: o tempo do Senhor é um tempo diferente do nosso. Eu não sei em qual ponto você se enquadra, mas eu tenho certeza que Deus não perdeu o controle. Eu tenho certeza que Deus está no controle da sua casa, da sua vida, da sua caminhada. E quão difícil é entendermos isso?
Quão difícil é orar por algo e não ver o Senhor atuando. Há tempo para todas as coisas. Quão difícil é fazer algo, esperar algo, lutar por algo e parece que as coisas permanecem as mesmas. Há tempo para tudo. Então eu quero concluir com 3 pontos. E eu queria convidar vocês a se colocar de pé, em nome de Jesus. O Senhor é o autor e dono do tempo. Ele está no controle de tudo, total de tudo. Nada o Senhor perdeu o controle. Nada. Inclusive aquela oração que você acha insignificante. Nada ele perdeu o controle. Inclusive o seu anseio para que algo aconteça. Ele não perdeu o controle. Inclusive uma mudança que você precisa que se realize o quanto antes. Ele não perdeu o controle. Essa é uma verdade que muitos gostam de ouvir. Mas essa é uma verdade que muitos não têm prazer em escutar. Poxa, Deus controla todas as coisas. Será que eu não tenho nada? Irmãos, o que Salomão está dizendo é: Deus é soberano. Tudo tem o seu tempo determinado nas mãos dele. Há tempo para todas as coisas. E essa é uma verdade bíblica, que Deus domina sobre tudo. Há tempo para tudo. Se está demorando, aprenda a descansar. Se ainda não aconteceu, descanse em Deus. A nossa dificuldade é entender o fuso horário de Deus. A nossa dificuldade é entender que Deus não está ao nosso tempo, nem no nosso tempo. Queremos adaptar o nosso tempo ao nosso Deus, como se Ele tivesse que fazer do nosso jeito. E as maiores frustrações que nós enfrentamos na nossa vida é quando nós depositamos no nosso tempo o agir de Deus. Até tal dia Deus tem que fazer. E se Ele não quiser? Não, tem que se acontecer até tal dia. E se Ele não quiser? Se Ele não quiser, Ele vai mostrar para você por que Ele não quer. E você vai entender e vai descansar nele. Mas o que eu quero mostrar para você nesse texto é: Deus não perdeu o controle. Por mais que você tenha orado por algo e parece que não está acontecendo, Deus não perdeu o controle. Por mais que o seu coração esteja atribulado, angustiado, Deus não perdeu o controle. Mas quando você receber a bênção, grite. Mas grite bem alto de alegria. Mas grite para acordar os seus vizinhos. Grite mesmo. Louve ao Senhor. Cante ao Senhor. Exalte ao Senhor. Adore ao Senhor. Talvez hoje seja o tempo de estar calado. Tempo de sofrimento. Mas haverá um tempo de alegria abundante. Segundo ponto. Mesmo quando há doenças, morte, guerras e coisas semelhantes, é Deus quem comanda os tempos e as épocas e as coisas da vida. A vida não resulta do acaso ou do destino, mas de um Deus soberano. Deus não é pego de surpresa. Deus conhece e sabe de todas as coisas. O que isso deve gerar no meu e no seu coração? Primeiro ponto: quando eu entendo que Deus não perdeu o controle, quando eu entendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, primeira coisa que deve gerar no meu coração: humildade, de reconhecer a minha limitação e fraqueza, e entender que Deus não perdeu o controle, e eu sirvo a um Deus assim. Segunda questão, o que deve gerar no meu coração? Confiança. Ai, Deus, o meu coração está inquieto, Deus, eu preciso que isso aconteça, Senhor, amanhã. Mas se não acontecer, é confiança. Irmãos, como é difícil, eu sei. Mas sabe quando você ora ao Senhor, que aquilo que você tanto quer não acontece, você precisa entender: eu preciso aprender a confiar. Eu preciso aprender a confiar.
Porque no tempo oportuno de Deus, as portas irão se abrir e você gritará de alegria. Mas no tempo oportuno, irmãos. Quando Ele quiser. Talvez seja hoje. Talvez seja amanhã. Talvez só daqui a um mês. Ah, pastor, que balde de água fria. Não. Aprenda a confiar no Deus que você serve. O tempo é pedagógico. Tem que gerar no nosso coração essa extrema humildade e confiança. Você não precisa saber o que vai acontecer amanhã. Não precisa. Você não precisa aprender o que vai acontecer amanhã. Você só precisa aprender a confiar naquele que já está no amanhã. O que vai acontecer amanhã não diz respeito a você. Mas você precisa aprender a confiar naquele que já está lá no amanhã. A descansar naquele que tudo sabe. E uma ilustração que eu achei muito interessante. Precisamos aprender a confiar como uma criança que está viajando com seus pais. Quando uma criança vai viajar com seus pais, os pais colocam ela na cadeirinha e o pai vai dirigindo até o destino da viagem. A criança não fica preocupada na cadeirinha se o pai sabe ou não sabe o caminho. Ela não fica, pai, e se eu só errar o caminho? Ela não está nem um pouco preocupada. Ela está pedindo um biscoito para a mãe. Ela está pedindo um doce para a mãe. Está ouvindo música, está cantando. E na maior parte do tempo está dormindo. Porque ela não se preocupa se o carro vai chegar no destino. Porque ela confia no pai. E sabe que o pai sabe o caminho. Por mais que a gente erre. Por mais que a gente pegue a estrada errada no GPS. Mas qual a ilustração que é importante? Se seu filho não se preocupa com a viagem que está acontecendo, por que você está preocupado com um Deus que governa todas as coisas? Se o seu filho não se preocupa, você está na cadeirinha ali, relaxado, no ar-condicionado, por que você está preocupado se Deus vai fazer ou não vai fazer algo na sua vida? Ele já sabe o caminho, ele já sabe a direção, ele não erra o GPS, ele chega no momento exato, na hora exata, pelo caminho correto. Esse é o nosso Deus. E a terceira e última observação para concluirmos agora. Deus é tudo que nós necessitamos. Para você hoje pode parecer que o que está acontecendo no seu coração não vai acabar. Que a situação que você está enfrentando é uma situação de grande desespero. Sim, você talvez possa estar passando por isso. Mas como nós estamos falando até agora, Ele não perdeu o controle de nada. A tristeza que nós enfrentamos, ela terá um fim. E isso eu posso deixar claro com você. Uma das promessas que eu posso cravar aqui como pastor: a sua tristeza irá acabar. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu o controle. Em algum momento Ele vai resolver a situação. Em algum momento Ele vai agir. Em algum momento Ele vai agir. Por mais que nos esforcemos para sermos alegres, a tristeza nos alcançará em algum momento. Tristezas, rupturas, frustrações, perdas, turbulência, inquietação, ansiedade. Não temos controle de nada na nossa vida. Mas a boa notícia é que Deus não perdeu o controle. E nós não somos soberanos, mas Ele é. Precisamos aprender a viver como servos fiéis desse Deus. O Deus que está fora desse tempo, mas o Deus que assumiu a forma humana para entrar no nosso tempo, para nos dar uma vida abundante. Essa é a certeza que nós temos, que nós vamos sorrir mesmo em meio à tristeza, que nós vamos estar alegres mesmo em meio à dor, porque o Deus que está fora do tempo assumiu a forma humana na pessoa de Jesus, entrou no tempo da sua criação para dar vida e alegria abundante aos seus. Mesmo em um mundo caído e corrompido pelo pecado, Deus ainda concede aos seus filhos a oportunidade de desfrutar alegria e satisfação nele. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Focamos tanto nesse tempo caído que esquecemos daquele que solucionou o problema desse tempo. Vivemos tão afundados em crises que esquecemos daquele que nos dá a verdadeira alegria. Se não olharmos para fora desse tempo, para o Deus trino e atemporal,
viveremos uma vida sufocante e desesperadora. Ei, Cristo vive. E esse é o motivo da alegria do seu coração. Deus não perdeu o controle. Não é o tempo ainda, mas no tempo Ele vai agir da forma que Ele quiser. Difícil, né, irmãos? Difícil. Mas como a canção está tocando ali, quando tudo era incerto, quando tudo parecia perdido na sua vida, o Senhor do tempo, que está fora do tempo, entrou no nosso tempo. Louvamos o nome do Senhor por isso. Vamos gritar de alegria ao Senhor por isso. Deus não perdeu o controle.